Rosa Cruz. Hoje é dia 31 de janeiro, 17 horas. O tema que nós vamos estudar hoje é o nascimento da mente maioridade, conforme o conceito Rosa Cruz do Cosmo, escrito por Max Rendel. Comecemos então com a oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-Te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Muito bem. Então, hoje a gente vai estudar a mente e vai entender um pouquinho o que é maioridade segundo os nossos ensinamentos, né? Então, falando um pouquinho da mente, a gente tem aqui que no período, a gente tem só um minuto, gravou. Vocês estão vendo? Eu estou vendo. Sim, estamos vendo, sim. Tá perfeito. Então tá, vou voltar ela. Nós temos aqui... Peraí, não voltou ainda. Não voltou. Compartilha a sua tela. Eu vou compartilhar de novo, que acho que ela perdeu o compartilhamento. Isso. Quando você sai, ela perde. Você tem que compartilhar. Agora sim. Agora põe lá no slides. Ok. Eu já pus, tá, gente? Vai demorar um minutinho. Tem problema. Te aguarda. Muito bem. No período de Saturno, nós recebemos o germe do corpo denso dos senhores da chama e foi despertado o Espírito Divino, que é a contraparte do Pai. Então, eu vou fazer uma retrospectiva aí do que a gente viu, né? Para a gente entender em que momento a gente ganhou o germe da mente. No período solar, a gente ganhou o germe do corpo vital, nós recebemos dos senhores da sabedoria e os querubins despertaram em nós o espírito de vida, que é a contraparte do filho. No período lunar, nós recebemos o germe do corpo de desejos, dos senhores da individualidade, e os serafins despertaram em nós o espírito humano, que é a contraparte do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui falando, né, do que a Igreja Católica chama de Santíssima Trindade, né? Nós estamos falando do Espírito Divino, Espírito de vida e Espírito humano, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque a hora que a gente for falar de mente macrocósmica, é importante a gente saber que nós temos essa ligação com o macrocosmo, com o universo, né? E o mais novo veículo que a gente tem é o germe da mente, que foi nos dado, né, pelos senhores da mente agora no período terrestre. E aí, quando a gente recebeu o germe da mente, a gente foi deixado ao nosso próprio cuidado, que é o que a gente chama de nascimento do indivíduo. Quando a gente chegar no período de Vulcano, o ser humano ele será um criador como Deus Pai, ou seja, né, o período de Vulcano conterá tudo que foi adquirido nos períodos anteriores e será absorvido tudo no Espírito Divino. Então, nós estamos caminhando neste movimento, tá? Hoje, o germe do corpo denso já se transformou em corpo denso, né? Que foi agora no período terrestre, ok? Se quiserem falar alguma coisa, perguntar, fiquem muito à vontade, tá? Ó, tem uma pessoa tentando entrar na nossa reunião e não está conseguindo. Muito bem. A mente. Então, vamos entender um pouquinho, né, o que é a mente. Então, ela é o mais novo dos nossos veículos, por
por esta razão, a mente, toda vez que eu mexo aqui, ele trava. Ela não vejam que ela é só uma nuvem. Vocês conseguem ver a minha tela? Estão vendo? Sim, normal. Perfeito. Agora não. Agora se compartilhou. Agora saiu. Vou tentar de novo. Ela vai entrar, tá, gente? Só um pouquinho. Então, a nossa mente, né? Ela é ainda uma espécie de nuvem. Ela só vai se tornar um corpo mental no período de Vulcano. Isso se a gente seguir, né, o caminho da evolução normal. Ou também ela pode se tornar corpo mental a qualquer momento, quando das iniciações maiores ou iniciações cristãs. Estabelece-se uma ligação entre o tríplice espírito e seus outros 3 corpos, já nos torna capazes de expor o nosso pensar e raciocinar, mas ainda é frequentemente dominada pelo corpo de desejos. Então, a mente hoje, ela fica muito a serviço da nossa natureza inferior. Hoje, né, a mente, um instrumento mais importante que o ego possui, e é o seu instrumento especial no trabalho da criação. Por ser o nosso veículo mais jovem, a mente, ela não está focalizada. Vejam que as imagens que a gente vê com a nossa mente, elas não são imagens claras, né? Clara, assim, e precisa mesmo daquilo que o espírito imagina. Não tem um foco único e nítido. Por isso, a gente sempre vê imagens nebulosas, né? Como se a gente visse com a nossa mente pelo reflexo. Muitas pessoas que todavia não se têm acostumado a um pensamento ordenado e consecutivo, a têm simplesmente como uma mera nuvem caótica e desperta de maneira peculiar em torno da cabeça. Então, assim, a mente, ela está no estágio que a gente precisa treiná-la através de exercícios. E quando eu falo de exercícios, nós estamos falando aqui de estudos, né, da própria astrologia, de estudos dos mundos, que façam a nossa mente trabalhar e ter uma imagem mais nítida. Perguntas até aqui, pessoal? Até porque a lição é curtinha, fiquem à vontade. Tá bom? Muito bem. A mente, ela está segmentada em 3 partes bem definidas. Uma é o que a gente chama da mente, ou memória consciente, que é essa memória comum que a gente tem e que está acessível para todo mundo. Essa memória, ela é imperfeita e fugitiva, né? Então, por isso que às vezes a gente tenta se concentrar e ela, a nossa mente o tempo todo, ela vagueia, né? Ela parece que escapa, né, da gente, né? Essa memória que a gente tem, que é de rápido acesso, ela se forma pelas percepções que a gente tem dos 5 sentidos, né? Então, do tato, do paladar, do olfato, da visão, da audição. Essas percepções, então, tudo aquilo que a gente vê, sente, cheira, elas são impressas no éter refletor do corpo vital. E aí, então, é a chamada memória consciente. Depois nós temos na mente, ou a memória subconsciente, ou mente subconsciente, ela ainda está fora do nosso controle. Ela contém as imagens gravadas nos átomos negativos do corpo vital. O éter contido no ar que nós respiramos é que registra tudo o que acontece, tudo que nós fazemos, falamos, desejamos, sentimos e pensamos. E isso fica armazenado na memória subconsciente.
Pessoal, toda vez que que aparece aqui eu tenho que... Vocês enxergam a câmera quando eu estou apresentando? Sim, enxergamos. Sim, estamos vendo você. No cantinho. Tá? É porque toda vez que eu mexo nela, trava. Vocês estão enxergando agora a mente ou memória supraconsciente? Sim. Isso mesmo. E você no cantinho. Então, a mente ou a memória supraconsciente, ela é um depósito de todas as faculdades adquiridas e de todo o conhecimento obtido nas vidas anteriores e também na vida presente. A gravação da memória supraconsciente, ela fica inscrita no nosso espírito de vida e manifesta-se como consciência e caráter, que é por onde a gente utiliza, né, a intuição, ok? A intuição é uma das ferramentas da memória supraconsciente, ok? Ok. Muito bem. Ainda falando de mente, né? Atualmente, nós operamos as formas utilizando o material do reino material. Então, a nossa mente, ela tem hoje essa capacidade aqui no mundo terrestre. A gente consegue fazer coisas materiais usando de elementos do reino mineral. No período de Júpiter, a gente já vai conseguir imaginar formas que viverão e crescerão como as plantas, tá? Não necessariamente como as plantas que nós conhecemos hoje, mas neste estado. No período de Vênus, a gente está falando de criar coisas vivas semelhantes aos animais. E no período de Vulcano, aí nós vamos ter o poder de imaginar. Lembra que a gente falou lá que daí a gente vai estar com o poder de criação do Pai, né? Então a gente pode imaginar e trazer à existência seres que virão, crescerão, sentirão e pensarão como seres humanos. A partir dos 14 anos, a mente começa o seu processo de nascimento. E ele vai até os 21 anos, né? O que é esse processo de nascimento? Está despertada as possibilidades latentes, que é capaz de ser o meio de frear os desejos e de coordenar os 3 corpos. Até os 21 anos, a mente ela vai estar envolvida e nutrida pela mente macrocósmica, que é o corpo mental macrocósmico, que é o mundo do pensamento. Mas aí eu vou para a primeira pergunta. O que significa que a mente é nutrida pela mente macrocósmica? Alguém me ajuda? Nesse caso, a gente seria alimentada, e nesse caso, só pelos pensamentos. Bom, não é pensamentos, pelos desejos superiores do mundo, do desejo, não é da mente, né, mas está ligado. Do mundo do desejo superior ou inferior também. Então, vamos começar voltando no conceito de macrocosmo, né? Então, macrocosmo é o grande universo que envolve o sistema solar. Quando eu falo do indivíduo, eu estou falando do nosso pequeno mundo e da gente manifestado nesse mundo. Isso eu estou chamando de microcosmo. Quando eu falo que a mente é nutrida, eu estou falando do primeiro versículo de João, né? Que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens.
a luz resplandece nas trevas e contra ela as trevas não prevalecerão. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Então, o que nós estamos falando? Da mesma forma que o mundo se criou e que nós nos criamos, quando a gente fala desta alimentação, nós estamos falando que no macrocosmos ou no universo, tudo é vibração, é som, é melodia e é emanada por Deus. Se eu vou para o planeta Terra, que tem o Cristo, né, como regente, e que ele trabalha de dentro do planeta Terra, irradiando todo o seu poderoso impulso de vida, e que na realidade ele é o Cristo interno da Terra é uma chispa do Cristo cósmico, nosso Salvador. Então nós estamos falando que nós estamos ligados e somos alimentados por essa energia crística do planeta Terra. Olha que lindo, né? Isso tem a ver também com a Eucaristia da Igreja Católica, com a comunhão. A comunhão, ela simboliza justamente, né, essa energia crística pela qual a gente vai sendo alimentado, né? Então, a nossa... Oi? Então, quando ele sai do planeta Terra, ele deixa todo o seu amor aqui, né? Toda a sua vibração aqui, é um alimento, então, que ele deixa para a gente nutrir, né? Para cada ser humano nutrir desse amor, dessa vibração, dessa luz. É isso. E essa energia toda é que nutre a nossa mente, né? Como a gente ainda não tem os registros da nossa mente, ele fica interligado a essa energia cósmica. Então, se Cristo deixasse de voltar à Terra para nos alimentar, se o raio crístico não voltasse todo ano, imagina, a gente, além do planeta morrer, nós todos nos perderíamos, vamos dizer assim, né? E tá bom, mas se isso tudo está no registro da memória da natureza, no registro do universo, no registro do planeta, a minha pergunta é: como é que a gente assimila como é que aquilo que a gente assimila com a mente vai ser amalgamado no nosso ego? Seria pelo pensamento forte. A gente vai ter que pensar. Em ligação. Alguém mais arrisca? Eu achei que era pelo sangue, né? Pela respiração, no átomo semente, né? Que é gravado. Então, né? Através, e o veículo sangue tem tudo a ver, mas é através dos registros que nós estamos depositando nos éteres superiores, que é no éter de luz, o éter luminoso, e no éter refletor. Então, vamos falar um pouquinho do que é o éter de luz, né? O éter luminoso. Ele é volátil e ele é migratório, é a fortaleza do cérebro-mente, então ele é o assento de toda a percepção sensorial. Pelo polo positivo do éter luminoso, nós produzimos o calor, o movimento e a circulação do sangue, que transporta tudo isso. E pelo polo negativo, nós operamos os nossos órgãos do sentido, que promove a visão, a audição, tato, olfato e paladar, e que nos permite termos um registro das nossas percepções de mundo. Então, essa percepção extrasensorial, ela pertence ao éter luminoso, que atua também sobre o éter refletor, porque eles se interagem. Então, aos 20
desenvolvido, tanto o seu polo positivo como no seu polo negativo. Ambos estão em pleno funcionamento. Mas aí a gente falou que ele se comunica com o éter refletor, porque os registros têm que estar em ambos os éteres, né? Então vamos falar um pouquinho do éter refletor. Ele também é volátil e migratório. Pelo polo negativo reside o aspecto da memória. Lembra que a memória consciente é a que a gente tem com maior facilidade. E pelo polo positivo estão os processos de pensar que são impressos no cérebro. E ele ocorre na parte frontal do cérebro, na área onde o vigilante silencioso ou o espírito divino tem o seu assento. No éter refletor é onde o ego imprime todas as recordações das suas experiências que chamamos de memória. E lembra, na supraconsciente, é isso? Deu branco. É onde estão as memórias, inclusive, de todas as vidas que a gente já viveu. O éter refletor, ele só vai estar maduro aproximadamente aos 28 anos, né? E por meio dele, a gente tem as imagens e recordações de tudo que ocorre no mundo de tudo que ocorre no mundo físico, e o ego impressiona o cérebro e o sistema nervoso e governa seu corpo denso. E aí lembra que quando a gente entrar no terceiro céu, a gente vai ter acesso a tudo isso, né? Então, voltando à pergunta, então, sabendo um pouquinho o que é éter luminoso e éter refletor, vamos entender um pouquinho como é que isso é amalgamado. Durante a vida, o éter refletor do corpo vital, ele age como uma placa sensível, onde os pensamentos, as emoções, os incidentes, tudo que ocorre na nossa vida vai sendo registrado. Quando a gente morre, o éter inspirado na respiração, ele vai levar consigo, né, essas imagens, e aí entra o sangue, a importância do sangue, né? Que por meio do sangue ela vai se imprimir no corpo vital. E aí elas vão constituir a base da experiência depois da morte. Quando a gente morre, os dois éteres superiores, o refletor e o de luz, designado pela filosofia Rosa Cruz como corpo-alma, ele separa-se dos inferiores, que é o éter químico e o de vida, e eles ligam-se aos veículos superiores e vão com estes para os mundos mais elevados, né? E aí ele vai atuar como base da consciência nesses mundos. Então é muito bonito, porque esse amálgama, ele não vai passar, essas experiências, né? Como elas estão registradas no refletor e no de luz, elas não vão entrar com a gente no purgatório, elas não vão entrar com a gente no primeiro céu, elas já foram impressas, ok? Então, perguntas até aqui? Ok, para mim tudo bem. Tá perfeito. Então, vamos falar de maioridade, né? Aos 21 anos, após os 3 períodos de 7 anos, é quando o ego toma posse completa dos seus veículos. E isso se dá por meio do calor do sangue. E também pela nossa capacidade de produzir esse sangue, né? Que está relacionado ao pleno desenvolvimento do éter de luz. Então, lembra, aos 21 anos, o éter de luz está desenvolvido. O refletor só vai se desenvolver aos 28. E é engraçado não, é curioso, porque a lei também reconhece a maioridade do indivíduo aos 21 anos, né? Que é quando a gente está em pleno domínio, né, da nossa capacidade. E aí a lei também considera que é o
pode exercer as prerrogativas de cidadão. Eu estou falando, lógico que aos 18 a gente, pela lei, já pode votar, né? Mas quando a gente considera a maioridade, inclusive, ela é aos 21, tá? A mente, ela vai continuar, então, se desenvolvendo até os 28, que é quando o éter refletor vai amadurecer. Então, a mente, ela não termina aí o seu desenvolvimento, ela continua se desenvolvendo. O que é a espiritualização da mente? Excelente pergunta, viu? Tem um coração lindo aí, ó. Aí é um livro com um coração, olha que lindo. Pensar com o coração, né? Assim. Pensar com a mente, com o coração, verdade. Que é, na realidade, a gente conseguir dirigir a nossa mente para um determinado objetivo, através da observação, da discriminação, da memória, da devoção a ideais elevados, da oração, da concentração, da perseverança. É dessa forma que a gente vai espiritualizando a mente e mantendo ela, né, não tão sob o controle do corpo de desejos. E a gente vai sim, porque a gente sabe, né, que o corpo, pelo corpo de desejos, a mente é egoísta, a mente é materialista, a mente está focada no eu e no agora. Então, essa espiritualização, ela vai fazer a gente pensar na fraternidade e no amor. Então, nós temos que imbuí-la com o princípio da sabedoria, né? Que é o conhecimento, que é a mente, temperado no amor, e que a gente fala muito na Rosa Cruz, que é unir mente e coração. E que ela não seja mais, então, usada tão egoisticamente. É isso que a gente chama de cristianização. Ela vai envolver, então, todas as tendências que a gente tem de natureza inferior e egoística, ela vai ser transformada em qualidades espirituais. E aí que nós estamos falando do altruísmo, da fraternidade, do amor verdadeiro, e não esse amor que a gente tem só pelos nossos entes queridos, né? Mas é por amor a tudo que está neste mundo, que está se desenvolvendo neste mundo, né? Basicamente, o que a gente tinha assim, para discutir, porque o tópico mente era bem pequenininho, era isso. Então, agora eu estou abrindo para as perguntas e para a gente conversar sobre tudo isso que a gente falou. Eu tenho uma colocação para fazer aqui. Na reunião de estudos passada, nós estudamos o nascimento do corpo de desejos, né? E aí, aproveitando o assunto, foi discutido como é que os pais ou responsáveis por uma criança, como é que eles deveriam proceder, né, com essa criança durante essa fase de nascimento do corpo de desejos dessa criança, né? Então, vocês lembram qual eram as palavras-chave que os pais ou responsáveis deveriam ter como palavras-chave, né, em qualquer momento de relacionamento com essa criança, que não é mais criança, né? Chamar uma criança que está prestes a nascer o corpo de desejo de criança chamar para briga, né? Tem que falar que é adolescente, falar que é quase adulta, pode usar qualquer palavra, mas não pode chamar a palavra adolescente. Aí vocês lembram quais são duas palavras? Vocês lembram quais as palavras que deveria ser as palavras-chave no relacionamento com esse irmão e irmã nessa idade? Exemplo, né? Uma delas, não é?
Não. Não, já passou a fase do exemplo. Exemplo era de 0 a 7 anos, dos 7 aos 14 exemplo anos. de imitação, né? Não. 7 aos 14 anos? Qual que era? Autoridade e aprendizado. Lembra disso? Dos 7 aos 14? Relacionamento era de autoridade, né? E autoridade, não mandar, diferente, né? O que normalmente as pessoas fazem é querer mandar, né? Mando em você, né? Você depende de mim. É, tipo, você quer sair de casa? Então vai embora, pô. Não sei o quê, né? E não é isso, é autoridade. Né? Não é a pessoa... Autoridade e Aprendizado. Aprendizado, onde esse irmão e irmã vê esses pais ou responsáveis, né, como uma fonte de conhecimento. Não que esses pais ou esses responsáveis são infalíveis, são deuses, são perfeitos, nada disso. Mas uma fonte de conhecimento para ajudar a esse irmão e essa irmã a seguir um caminho de aprender, né? De discutir, de dialogar, de conversar, né? De expor opiniões, né? Então, se você consegue ter esse tipo de relacionamento com o irmão e irmã das 7 aos 14 anos, você o ajudará a se preparar para quando nascer o corpo de desejos, ele não ser uma pessoa descontrolada, que vai para as drogas, que vai para as bebidas, que vai cheio de rebeldias, não sei o que na realidade vai destruir o próprio corpo denso dele mesmo, né? O corpo denso dele é que vai se ferrar nessa situação. Então são essas duas palavras, né? Que autoridade e aprendizado, né? Aí olha que coisa interessante. Se dos 7 aos 14 anos os pais ou responsáveis cultivarem nos seus relacionamentos vamos dizer, um tipo de relacionamento onde a autoridade e aprendizado seja constante, ou seja, de uma maneira, de um lado, não é aquele pai e mãe ou responsável que tudo que a pessoa quer lhe dar, né? Dá dinheiro, dá tudo que ele quer. Aquele negócio lá, se você passar de ano, eu te dou um PlayStation. Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta nova. Se você fizer isso, eu faço aquilo com você. Se você fizer aquilo, não é isso, né? Isso não é autoridade nem aprendizado, né? Ou ao mesmo tempo, ou ao contrário, aquela pessoa extremamente bruta, né? E que é mandatória, que manda, né? Aqui eu mando, você mora na minha casa, né? Então, não é isso, tá? Mas se a pessoa se habitua a fazer isso, então a criação de um bom hábito desse irmão, dessa irmã, começar a confiar, né, nesses pais ou responsáveis. Então tem uma relação de confiança, né? A pessoa, né, que está nessa idade, ela começa a criar um senso de verdade, né? Não um senso do tipo assim, o que o pai, a mãe ou o responsável falou é verdade. Não, mas tem um senso ali, né, que vai guiar seguramente. Então ele começa a usar lógica. Ele começa, mesmo não tendo a mente ainda, a mente está em processo de nascimento, né? Como a Regiane bem falou. Mas ele começa a ter aí um guia seguro que oriente ele nesse período dos 7 aos 14, dos 7 aos 14, Não, dos 14 dos 14 aos 21, que é aquele negócio, a pessoa não sabe direito o que está fazendo, né? E é interessante nesse momento, porque isso faz com que, dos 14 aos 21, automaticamente, esse irmão, essa irmã, ele começa a ter um senso de julgamento mais fluídico. Então ele começa a conservar opiniões, começa a se tornar até mais capacitado para examinar os fatos que estão chegando. Então ele analisa fatos, ele não analisa argumentos, nem desejos, ele analisa fatos, né? E começa a adquirir novos conhecimentos por essa análise de fatos e por essas chegadas de conclusão. E ele tem ali nos pais, nos responsáveis, um porto seguro para discutir, para conversar, para falar, para expor a sua opinião, esteja certo ou esteja errado, né? Mas ele começa a ter... E aí, quando ele chega lá nos 21 anos, quando a mente nasce, em torno dos 21, né? Ele tem ele se sente capaz de ocupar um lugar no mundo como cidadão mesmo, como uma pessoa que veio não para mudar o mundo, para ser herói, para sair batendo, mas
ele começa a ter uma certa relação de afeto, de amor para com os que estão em torno dele, para com o mundo que está em torno dele. Então, ele tem ali uma condição muito melhor de viver a vida em plenitude, entendeu? Porque foi cultivado nele, nos períodos setenários, aquilo que os irmãos Rosa Cruzes sugerem fazer, né? Então, vocês veem como é muito importante os pais, os responsáveis, estarem sempre atentos para saber como é que lida. São diferentes, são pessoas diferentes, só que as pessoas são diferentes, mas o método é igual de acordo com o período setenário. E nesse período dos 14 e 21, é mais importante ainda porque é o último veículo que vai nascer. Se não tomarem cuidado e passar dos 21, aí fica o Deus dará, aí fica o que nós estamos vendo, né? E não só como estamos vendo, mas como muitos de nós passamos por isso, né? A gente sabe, muitas vezes, a falta que nos fez e nos faz, né? Os nossos pais, os nossos responsáveis, não terem esse cuidado com a gente, né? A gente tem nossas falhas, muitas delas, mas não é responsabilidade, não é culpa deles, é culpa nossa. Porque se nós nascemos com os pais responsáveis que nós nascemos, é porque semelhante atrai semelhante, não é? Porque a gente tinha que aprender isso de uma outra maneira, mas não é porque nós aprendemos dessa outra maneira, né, que a gente vai fazer com que os irmãos e irmãs que estão sob a nossa responsabilidade, seja filho, seja filha, seja neto, seja netas, seja sobrinhos, seja primos, seja crianças, né? Seja vizinhos, crianças, vizinhas, crianças, não interessa o relacionamento familiar, não interessa o laço familiar. Interessa que a gente tem no nosso âmbito de relacionamento, se tem, né? Irmãos e irmãs que estão nessas fases setenárias, 0 aos 7, 7 a 14, dos 14 aos 21. Então a gente tem uma grande oportunidade ali, né? De preencher aquilo que muitas vezes nos faltou, inclusive lá atrás, entendeu? Agora, olha que coisa mais interessante. Acabei de falar o seguinte, que dos 14 aos 21, é importante que esse ser humano, que está prestes a mente nascer, ele ter ele ter ali uma natureza fluídica, para poder pesquisar cuidadosamente, antes de julgar, né? Para ele poder conservar suas opiniões, para ele escutar muito mais do que falar, né? A pergunta que eu faço para vocês, né? Essa resposta, ela está no início do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Qual é a atitude que Max Sendel escreve no conceito Rosa Cruz do Cosmos e que ele pede para cada pessoa? Lembra, a pessoa está começando a ler o conceito Rosa Cruz do Cosmos, então ele está lá no início. Então fala assim, ó, se você está lendo esse negócio aqui e se você tem vamos dizer, a vontade, a disposição de se tornar um aspirante à vida superior, um estudante dessa escola chamada Fraternidade Rosa Cruz, o que o Max Sendel pede para esse irmão e irmã que está ensinando? Que a gente leia sem julgamento e encare tudo como algo que é provável e a gente vai investigar para comprovar. Exatamente. Ter uma mente aberta para os ensinamentos. Né? Exato. O novo, né? Que a gente está vendo a partir de agora. Exato. E ele fala para a gente para a gente ter esse tipo de comportamento exatamente como quem tem? Criança. O que é criança para vocês? Conceituem o nome criança, o que vocês acham? É bebê, é embrião, feto, bebê, nenê, criancinha, crianção ou criançona? O que vocês acham? Qual o conceito de criança quando ele coloca criança, qual o conceito de criança que ele quer dizer aí? O que vocês acham? Eu imagino que seja dos 7 aos 14, mais ou menos. Vocês acham que é dos 7 aos 14? Criança que ele fala lá, dos 7 aos 14? Está se referindo mais à inocência, né, quando ele fala criança. Agora, eu não sei,
não me parece que ele fixa ali uma faixa etária, mas é mais esse conceito simbólico da inocência. Então, mas olha, o que ele, vamos lá ver o que ele, quando ele conceitua, quando ele fala para ser como criança, vamos ver o que ele fala aqui, ó, vamos lá. Até o nascimento do corpo de desejo, né? Então, acho que Será? O que ele, quando ele fala que devemos ser como crianças, ele fala o quê? Qual a característica básica que ele fala desse tipo aí? Ó, vou ler aqui, tá? Tá lá na palavra, Uma Palavra ao Sábio, na página 13 do livro novo. Mas uma palavra ao sábio, tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, tá? Ele está falando justamente da questão das pessoas, dos irmãos e irmãs que chegam, já chega cheio de sapiência, cheio de querer comparações, cheio de papapi papapó. E ele fala assim: a tal respeito, uma criança é precisamente o oposto dos adultos, pois não está imbuída do sentimento dominador de superioridade, nem inclinada a tomar aparência de sábio ou ocultar sob um sorriso ou um gracejo, aquele sorrisinho de canto de boca, né, que mata, sua ignorância em qualquer assunto. É ignorante com franqueza, não tem opiniões preconcebidas, nem julga antecipadamente, portanto é eminentemente ensinável. Encara todas as coisas com essa formosa atitude de confiança, a que denominamos fé infantil, na qual não existe sombra de dúvida, conservando os ensinamentos que recebe até comprovar para si mesmo a certeza ou o erro, ou seja, aceitar as verdades prováveis para que, a partir de então, você dê chance para que isso seja provado para você mesmo quando você tiver condições de provar para si mesmo, né? Então, se vocês verem essa atitude que ele nos passa, ele é basicamente a atitude do 0 aos 7 anos, fortemente do 0 aos 7 anos, né? Você lembra quando a criança ela chega e fala assim, que às vezes até, dependendo da pessoa, a pessoa até fica chateada, né? A pessoa fala um negócio para a criança, se a mãe está do lado, principalmente a mãe, o pai também, mas a mãe é que é mais... O que ela pergunta? Não é mesmo, mãe? É verdade. É isso mesmo, mãe? É verdade, mãe? Na frente da pessoa, né? Lembram disso? Já passaram por essa experiência? Isso é verdade. Né? Então, por quê? Porque ela tem ali na mãe, ou no pai, ou no responsável, aquele porto seguro, dizendo o seguinte: olha, eu não sei direito, mas eu também não confio nessa pessoa que está falando para mim, mas dessa aqui, do meu lado aqui, ó, eu confio, então eu vou perguntar para ela, e pergunta na cara dura. Se um adulto faz isso com outro, é tido como mal educado, é tido como, você não confia em mim, e tal. A criança não, ela faz isso naturalmente, né? Então, do 0 aos 7 anos e dos 7 aos 14, né? Dos 7 aos 14, aqui que ele fala, é se, e somente se. Do 0 aos 7, a criança foi ensinada como deveria. Porque daí, aos 7 aos 14, ela continua com a nova fase, né? Mas continua com o mesmo hábito de aceitar, provável, para depois ser provada. Agora, se a criança do 0 aos 7 não foi cuidar dessa maneira, dos 7 aos 14, vai para o beleléu, dos 14 aos 21, só Deus dará, e aí é só oração e graça de Deus para resolver o problema, certo? Né? Porque senão, vai que vai, né? Certo? Ela responde ao tema, vamos dizer assim, ao tema cru, né? Quando você faz isso do 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21, é como se você pegasse o tema daquela criança e conseguisse elucidar e grifar, né, em highlight, as características positivas, as vantagens competitivas, os benefícios dela, né? E grifasse com todo cuidado as características negativas, os perigos, os riscos, os maus hábitos e os vícios, de maneira que ela se oriente por esses caminhos, né? Reforçando as coisas boas, tipo criando bons hábitos, né? E cada vez mais inibindo as coisas não boas, porque você mata por inanição.
Entendeu? É justamente isso que você faz. Então, olha que interessante. Se você quiser saber como é que você cresce no caminho da Rosa Cruz, tenha essa atitude de criança sobre as coisas que você lê, que você escuta, desde que, logicamente, tenha uma lógica e que você consiga identificar isso nos ensinamentos, né? E não queira... Então, é claro, né? Você imagina uma criança, se você chega numa criança e vai conversar com ela e ela já começa a falar, não, mas veja bem, eu entendo que essas coisas não são assim, porque eu li no livro tal, ou fulano falou tal. Você vai olhar para a criança, você vai falar o quê para aquela criança, né? Como é que você vai discutir? Você não vai discutir com ela, mas você fala assim, meu Deus, para onde é que ela vai nesse sentido, né? Entendeu? Então, é importante, é muito importante a gente ter essa característica se a gente quiser caminhar, logicamente, como a gente quer caminhar, né? Patrícia, quer falar alguma coisa? Quero fazer 2 perguntas. Pode fazer. Então, a primeira é a seguinte, eu sempre ouvi algumas palestras da Fraternidade Rosa Cruz, muito embora eu não tenha lido ainda em livros da Fraternidade, que a mente está em estágio mineral. Eu até hoje não entendi muito bem o que significa isso. Essa é uma pergunta. A outra, não sei se é bem uma pergunta, mas é uma reflexão que eu faço, uma lacuna que você identifica em mim, e é o seguinte, que só aos 21 anos que o ego, que o indivíduo recebe lá a mente, certo? Só que é justamente no período de 14 a 21 anos que a mente é mais explorada na questão da fase escolar. Então, eu queria saber se existe aí uma pergunta nesse, como que a gente vê isso? É uma questão de raciocínio, é diferente de uma mente, ou é mente concreta, abstrata? Como que a gente explica isso? De uma fase que é mais explorada, é mais pedida a mente para passar no vestibular, cursinho, etc e tal, e ainda eles não têm essa mente. Como que explica isso? Não sei se eu me fiz entender, mas é isso que eu quero saber. São 2 perguntas diferentes, né? Sim, são 2 perguntas diferentes, mas por isso que eu falei que são 2 perguntas. Isso. Então vamos à primeira pergunta. Quem quer responder a primeira pergunta? A pergunta é mais fácil, né? Por que a mente se diz que a mente está no estágio mineral? Porque ela é composta de sólidos, líquidos e gases? É por isso? Não, nós vivemos o germe da mente nesse período terrestre. Então, se considerar assim, né, que a gente recebe e leva mais 4, não é revoluções, né, a gente vai amadurecendo, que foi o que aconteceu com o corpo de desejo, e hoje o corpo denso é o órgão, é o corpo mais evoluído que a gente tem. Então, a mente nós ganhamos agora, por isso que ela é considerada estágio mineral. Seria como se ela fosse evoluir para um segundo estágio, para um terceiro estágio, até no período de Vulcano, a gente ter a capacidade criadora. Respondi? Sim, obrigada. A gente pode... Tá certo, óbvio, tá correto. A gente pode complementar de uma maneira interessante aí, que é o seguinte. Quando é que nós ganhamos a mente, nós ganhamos o germe da mente de uma hierarquia criadora chamada... Senhores da mente. Isso é fácil, né? Tá. Aí tem uma característica interessante dessa hierarquia criadora, né? Olha só que interessante. Como a Regiane mostrou aí no primeiro slide, o espírito divino nosso foi despertado pelos senhores da chama, que também nos deram o germe do corpo denso, os senhores da chama. Pá, certo? Ok? Aí, o espírito de vida foi despertado pelos querubins, não foi? Foi, o rei falou. Querubins, certo? E os senhores da sabedoria nos deram o germe do corpo vital. Isso. Aí, por fim, né, o terceiro corpo,
o espírito humano foi despertado pelos senhores da individualidade, né? E o espírito humano foi despertado pelos serafins, e a sua contraparte inferior, que a gente chama de corpo de desejos, foi dado em germe pelos senhores da individualidade. Ok? Olha só que interessante. Os querubins, os serafins, os senhores da chama, os senhores da sabedoria, os senhores da individualidade. Faltou algum aí? Não. Todas essas hierarquias criadoras, elas já tinham atingido, isso é importante, hein? Já tinham atingido o seu estágio, que a gente chama de humanidade, né? De humano, né? Ou seja, o que é estágio humano no conceito Rosa Cruz? É quando uma onda de vida alcança a sua máxima densidade no esquema evolutivo, certo? Então, por exemplo, nós, onda de vida humana, estamos atingindo a nossa máxima densidade aqui na região química do mundo físico, né? Outro exemplo, os anjos atingiram a sua máxima densidade no período lunar, que foi até a região etérica do mundo físico, né? Certo? Então, entenderam então o que é o conceito de humanidade na Fraternidade Rosa Cruz? Isso é importante para responder a pergunta da Patrícia. Entenderam? Tá. Agora, olha que interessante. Esses seres, todas essas hierarquias que eu falei para vocês, os veículos, eles puderam dar porque eles eram especialistas em material dos mundos respectivos a esses veículos e corpos. Ok? Agora chegou uma hora lá que o ser humano precisava ter um elo entre o tríplice espírito e o tríplice corpo. O elo chama mente, certo? Isso. Nenhum daquelas hierarquias tinha como especialidade o material necessário para gerar o germe da mente. Concorda? Porque se vocês veem naquele diagrama, todas aquelas hierarquias até então, nenhuma delas tinha descido até a região do pensamento concreto. Concordam? O máximo que tem descido é até a região do pensamento abstrato. E a mente, isso é importante, hein? A mente é composta de material da região do pensamento concreto e abstrato. Concreto. O abstrato é espírito humano. Espírito humano, desculpa. Lembrem disso? Pensamento concreto. Tudo bem? Lembrado bem? Ô Rê, põe o primeiro slide aí, por favor. Tava lá. Aí, beleza, perfeito. Entenderam? Então, olha só que interessante. A primeira hierarquia divina nesse grande dia de manifestação, tá? Nesse esquema de evolução, que tinha a competência de fornecer a quem precisasse um veículo formado de material da região do pensamento concreto, quem era? Olha aí, gente, olha a tabela aí. Quem era a única que conseguia fazer isso? Olha aí quem era. A Regiane falou. Você podia repetir a pergunta, Carlos? Quem era a hierarquia criadora nesse grande esquema de evolução que começou com o período de Saturno e vai terminar com o período de Vulcano? Certo? Que era capaz de fornecer a onda de vida que precisasse uma mente. Olha. O senhor também. O germe, os senhores da mente. Então. Sim. Por quê? Por que só eles eram capazes?
foram capazes. Ninguém mais foi capaz. Olha a figura da Regiane aí, a figura da Regiane responde. Põe aí, faz um favor, Regiane. Sua figura responde a pergunta. E aí? Senhores da mente, né? Então, Senhores da mente, mas por causa da contraparte da mas região. por que os senhores da mente? Porque só eles podiam, ninguém mais. Olha aí, olha a figura. Período terrestre. Gente, porque é o seguinte, olha lá no período de Saturno. Período de Saturno, quem atingiu a humanidade no período de Saturno? Os senhores da mente. Tá legal. Entendeu? Tá certo. Concorda? Então, os senhores da mente era a única hierarquia que era especializada em material de pensamento concreto, o suficiente para fornecer um germe de uma mente para qualquer onda de vida que precisava. E no caso, quem precisava era a onda de vida humana aqui no período terrestre. Humana. Entendeu? Então, só eles e mais ninguém, né? Então, só que eles, ao fornecer a mente, eles forneceram no primeiro estágio. Todo veículo, quando é formado pelo estágio, o conceito é um veículo com um conceito mineral. O que é um conceito mineral de um veículo? É quando o veículo é apenas uma nuvem, entendeu? Então, por exemplo, quando um veículo é uma nuvem, é apenas um esboço do veículo em si, não é nem um veículo ainda, né? Por isso que a gente fala que a mente ainda ela é apenas uma nuvem, né? É tido como primeiro estágio. Quando o veículo ele eleva-se para o segundo estágio, ele começa a se formar como correntes, igual ao corpo de desejos, entendeu? Por isso que se fala que o corpo de desejos está no seu estágio vegetal, que é o estágio é o segundo estágio de evolução, tá? Quando o veículo começa a formar alguns órgãos e sistemas e começam a ter ainda, vamos dizer, uma condição de movimento, mas ainda não totalmente dominada pelo ser humano, aí, pelo ser em si, né, pelo ego em si, ele está no seu terceiro estágio, entendeu? Que é o corpo vital, né? Agora, quando ele está muito próximo da perfeição, ele funciona muitas vezes automaticamente ou inconsciente, várias partes, de maneira a deixar aquele ego muito mais à vontade para completar aquilo que ele precisa, ele está no seu quarto estágio, que é o corpo denso, entendeu? Então, a mente, ele está no seu estágio mineral porque está no seu primeiro estágio e porque os senhores da mente que nos deram lá no período de Saturno, né, era a humanidade daquele período. Sendo a humanidade daquele período, quem era o mineral daquele período de Saturno? No período de Saturno, quem era a onda de vida que fazia o trabalho da crosta? Nós. Entendeu? Nós seres humanos. Então, por esses dois motivos que a gente fala que a mente está no estado mineral. Porque ela está no seu primeiro estágio de evolução e porque ela nos foi dada em germe por uma hierarquia criadora que tratou a gente muito bem, como nós estamos tratando os minerais. Né? Hoje os minerais, a onda de mineral. Por isso que nós seremos o espírito grupo dos minerais lá na frente. Entendeu? Porque os minerais hoje estão no seu estado mineral. Você vê que o esquema de evolução ele é repetitivo em relação às ondas de vida. A mesma coisa vai acontecer com os vegetais em relação aos anjos e a mesma coisa vai acontecer com os animais em relação aos arcanjos. Entenderam? Esse é o motivo de estar, também, né, complementando a resposta da Regiane, da nossa mente estar em estágio mineral. Entendeu? Nós não temos mais nenhum veículo, e não teremos nenhum veículo daqui para frente, que esteja em estágio mineral. Você falou que os senhores da mente estava no estágio de humano no período de Saturno, foi isso ou eu me confundi? Sim, Eles eram a humanidade. Eles estavam no seu estágio humano, ou seja, eles tinham alcançado a maior densidade
daquele período, do episódio de Saturno. A maior densidade daquele episódio de Saturno, se vocês olharem o desenho da Regiane, Isso, pensamento. é a região do pensamento concreto. Entendeu? Por isso que eles eram a humanidade, né? O conceito de, entre aspas, o conceito de humanidade, lembrem, o conceito de humanidade na Rosa Cruz, né? É o conceito de quando uma determinada onda de vida alcança o seu estágio mais denso. Então, se vocês olharem aí, ó, os senhores da mente alcançaram o seu estágio mais denso no globo D do período de Saturno, os arcanjos alcançaram o seu estágio mais denso no período solar, os anjos alcançaram o seu estágio mais denso no período lunar, e nós, seres humanos, alcançamos nosso estágio mais denso na região química. Por isso que nós somos conhecidos como humanos, né? Provavelmente, no período de Júpiter, nós seremos mais conhecidos como humanos. Seremos conhecidos como, sei lá, outro nome, sei lá qual nome, né? Outro nome, mas não vai ser humanos. Porque humano, quem vai ser humano vai ser os animais. No período de Vênus, quem serão os conhecidos humanos no período de Vênus? Os vegetais. Então, os vegetais falam, esses seres humanos. Mas quem são esses seres humanos? Os vegetais. Entendeu? E no período de Vulcano, quem serão os humanos? Os minerais. Os minerais. Então, no período de Vulcano, fala, esses seres humanos. Aí não vai falar da gente, vai falar dos minerais. Entendeu? Entenderam? Ô Carlos, desculpa, emendando uma pergunta. Os senhores, senhores da mente, no período solar lunar, eles ficaram trabalhando para aperfeiçoar os seus corpos? Na realidade, eles alcançaram, não, porque os senhores da mente alcançaram o estágio de criação como criadores no período de Saturno. Tá certo. Então, no período solar e lunar, eles ajudaram quem tinha mente. Quem é que tinha mente no período lunar? No período solar. Quem tinha mente no período solar? Nós não tínhamos, mas quem tinha mente? Quem hierarquia que tinha mente no período solar? Os anjos. Os arcanjos. Os arcanjos. E no período lunar, quem tinha mente? Os anjos. E os arcanjos. E os arcanjos também. E no período terrestre, quem tem mente? Tem os senhores da mente, os arcanjos e os anjos. E nós? E agora nós recebemos o germe. Exatamente, entendeu? Então, os senhores da mente, eles trabalham com quem tem mente. Por eles isso- vêm trabalhando. Por isso que no conceito diz, né, que os senhores da mente não trabalham nem com os animais, nem com os vegetais, nem com os minerais, porque essas 3 ondas de vida ainda não têm a mente. O Mas ser humano pra cima. o ser humano, os anjos, os arcanos, eles trabalham, ajudando a transformar a mente em corpo mental. Tem trabalho pra caramba, viu, gente? Pode ter certeza. Serviço é que não falta. Né? Agora, o Patrícia, faz favor, repete a segunda pergunta pra gente. Que bacana isso, cara. Patrícia? Carlos, pediu para repetir a pergunta, é isso? Isso. Não, então acontece o seguinte, que a mente é dada quando o indivíduo tem 21 anos. Só que do período dos 14 aos 21 é quando a mente é mais exigida por conta da fase escolar, entendeu? Fase escolar, universidade, cursinho e tudo mais. Então, como que seria? Na verdade, está em formação nesse período. Ela não foi dada, mas eu fiquei confusa assim. Quer dizer, no período que é mais exigido, ele não tem a mente ainda. Então, é isso que eu queria saber. Nossa, certíssimo você. Então, para você ver como o nosso sistema de educação, ele é falho. Extremamente falho, né? Como que você exige de um ser uma coisa, de um veículo que ele ainda não possui? Ainda está, né? Ainda está Então, o que acontece? A única maneira que funciona é através do repetir. O que é o repetir? Como é que você entende que é o repetir? O repetir, nesse caso, é justamente o que você faz para passar no vestibular. Você repete. Você repete. Tanto é que é o seguinte, se você entrar nessa... Decoreba, então, né? decoreba, mas você tem que ser... tem que ser decoreba, porque veja bem, se você chega
e vai dar uma de livre pensador, primeiro que você é difícil conseguir, mas suponhamos que você já tenha mais de 21 anos, tá? Que você prestou vestibular lá, já está nos seus 25, 26, né? Se você der um livre pensador, você não passa. Ah, eu tenho a mente, então eu vou colocar o que eu acho. O que eu acho não está certo, você não passa. Você não passa. Nem em redação você passa, porque a redação, é interessante a redação. Eu estava estudando sobre essa coisa. Não, a redação é para tirar da pessoa os seus pontos de vista, etc e tal. Vai lá botar seu ponto de vista para você ver se você passa. Tanto é que os professores, eles orientam em como fazer uma boa redação. Como é que eles orientam a fazer uma boa redação? Esquema. Ó, aqui você coloca, no início aqui, ó, você tem que colocar a introdução. Depois aqui você tem que colocar aquilo que você leu, né? Então você fala assim, olha, segundo Aristóteles, papapi, segundo o fulano, aí o Beltrano. Então quanto mais citações você fizer, mais inteligente você parece ser, entendeu? E no final você pode terminar assim, citando então, Parari Bororó, podemos concluir que a citação... Tirou 10, pronto, tirou 1000, certo? Entendeu? Então é repetição. Então o sistema nosso é repetitivo. Aí o que acontece? Quando você tem um irmão e irmã, né, que é considerado gênio, ele passa, batido nisso, ele nem passa, ele é retirado do sistema educacional e colocado em outro sistema. Não é assim que acontece, gente? É verdade. Não é assim que acontece? É assim mesmo. Ah, inteligente, entrou com não sei quantos anos em Harvard. Não entrou em Harvard. O cara já vem com bagagem lá de trás, já vê isso e tal. E se você tentar colocar isso numa escola normal dele, o cara alopra. Aí vai chamar de autista, vai chamar de vários nomes lá. Não é assim que acontece, gente? Então, o que seria adequado, então, Carlos, se fosse, por exemplo, feito uma educação segundo os pilares da Rosa Cruz? Então, como que seria, né? Então, A pessoa se tornaria um profissional bem mais tarde, enfim, como que você acha? Não, nada de mais tarde, nada de mais tarde, respeitando os períodos setenários, exatamente como Pitágoras fazia. Como é que Pitágoras fazia? A escola pitagórica é a escola que deveria ser seguida na formação de um cidadão. Porque se você estuda Pitágoras, você vai ver que ele quando pega os alunos dele lá, a grande maioria dos 14 aos 21, né? E dos 21 em diante, mas primeiro dos 14 aos 21, como é que ele faz com o cara? Ele faz exatamente o que o Max Nerio fala aqui. Ó, esqueça tudo que vocês viram lá fora, né? Aqui são pessoas sábias, né? Então vocês vão caminhar exatamente por aquelas duas palavras que nós falamos. Entendeu? Porque a escola pitagórica, ela exige da pessoa essas duas palavras que nós colocamos. Eminentemente ensinável. Ensinável, exatamente. Que coisa. E mais, e você vê que ele usa, Pitágoras usa matemática. Por que ela usa matemática? Porque ele é matemático? Não. Justamente para tirar qualquer conotação emocional da mente. Porque, veja bem, gente, lembre-se bem disso. Dos 14 aos 21 anos de idade, se você deixar o irmão Alberto Prazer, a mente ela vai nascer astuciosa. Por quê? Porque naturalmente a astúcia encaixa na mente. Entendeu? E se a astúcia encaixa na mente e você deixa isso ao Deus dará, acontece o que a gente está vendo acontecer com a grande maioria dos nossos irmãos e irmãs. Né? Se perde lá em raves, sabe, não está nem aí com ninguém. Ah, não, porque veja bem, eu não quero, eu acho que sou livre, quero fazer o que eu quiser, e papapi, popopó. Ou então, né, como a Regiane já falou em várias vezes que ela falou, o cara já entra na empresa perguntando, e aí, quanto tempo, né, Regiane? Quanto tempo para eu ser gerente aqui nessa jossa aqui? Eu já posso? Não é assim, Regiane? Porque eles acham que eles já têm todo o conhecimento que eles precisam. Exatamente. Ou então, quando entra para ser microempreendedor, né, uma startup, eu sei que eu trabalho muito com isso, nossa, você vê lá, neguinho lá com 18, 19, 20 anos, achando que já sabe tudo. Ó, eu faço gerenciamento de projeto, eu gerencio o projeto. Ah, business plan, eu faço business plan à vontade. Qual que você quer? Você quer o modelo A, o modelo B? Aí você vai olhar assim, você começa a conversar com a pessoa com um pouco mais de profundidade, você vê que é tudo casca. Mas o que é isso? Astúcia. Astúcia. Pura astúcia. Ouviu o que eu falei? Deu. Tá. Não sabia se meu microfone estava ligado. Não, deu isso mesmo. Entendeu, Patrícia? Então, tá tudo equivocado. Por isso que
muitos estão tomando na cabeça. Olha, e quantos irmãos e irmãs, quando chega lá nos seus 30, 40, 50 anos, começa a voltar para trás da alma de adolescente, né? Quantos irmãos e irmãs aí largam de um casamento e começa, né? Se for homem, vai atrás de menininha. E se for mulher, vai atrás de garotão, né? Se for homem, compra umas motos malucas aí, sai aí como se fosse o boy. E se for mulher, então, faz plástica onde puder fazer, certo? Não é assim nós estamos vendo? Então, tudo isso é fruto de os períodos setenários não terem tido essa ajuda. E principalmente dos 14 aos 21, achando que é o rei da cocada preta ou a rainha da cocada preta. É a época em que os irmãos tentam ter um corpo delineado, bonitinho, tanquinho, não sei o quê, e as mulheres idem. Né? E as mulheres, quando não conseguem, o que elas fazem? Silicone, botox, ou o nome que o valha, plástica. Então, entendeu? Então, isso é vamos dizer, o porquê uma mente muito mal cuidada no seu nascimento, né, traz um prejuízo para o resto da vida. E mais, gente, olha, isso eu vou falar com vocês porque eu tenho experiência nisso. Se olha tema de várias pessoas, os temas, muitos deles são lindos. Espirais dentro de espirais, você vê a pessoa perdendo oportunidades. Perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, perdeu quatro, perdeu cinco, não tem mais. A progressão já foi embora. Só a vida que vem. Você olha assim, meu pai do céu. Mas é aquele negócio, livre-arbítrio, né? Se nós tivermos a graça de poder ajudar, a gente ajuda. Se não puder, vamos fazer oração. É o que resta, porque tem que respeitar o livre-arbítrio, né? A gente não pode... Quem somos nós também para dizer que nós sabemos o certo, etc. e tal? Não sabemos, né? A gente tenta usar a experiência e, obviamente, os ensinamentos da cruz para isso. Mas também, se a pessoa não quiser, o que a gente vai fazer, né? Faz oração. Mas tudo isso por causa que a mente, ela tende a nascer grudada na astúcia, porque lembra, a mente, ela está contaminada, a mente concreta, né? A mente que a gente chama de mente mesmo, ela está contaminada com o corpo de desejos, lembra disso? Então, esse é o caso, isso é o que nós estamos vendo por aí, né? Graças a Deus tem irmãos e irmãs que não, tem irmãos e irmãs que ou tiveram a dádiva de ter pais irresponsáveis que, bem ou mal, sabendo ou não, respeitaram os períodos setenários, né? Criando exemplos, e você vê aí nitidamente, quando passa dos 21, são pessoas extremamente bem resolvidas na vida, né? Mas, infelizmente, muitos não são, né? E as atitudes contam por si, né? Contam por si. Ô Carlos, esse procedimento que a gente se meteu aqui no período terrestre, da mente ter essa atitude, ela também se repetiu no período lunar, solar e com os nossos outros corpos? Não. Pelo jeito uma didática nossa, né? Não, porque justamente é o seguinte, enquanto nós não tínhamos a mente, nós não tínhamos acesso consciente aos nossos corpos denso, vital e de desejos. Tá. Então a gente também não tínhamos... Era inconsciente. Né? E não tínhamos obrigação, né? Então, ou seja, nós sempre fomos ajudados, sempre tivemos assistência externa que eram responsáveis por esses corpos, né? O corpo vital, o corpo de desejos e o corpo denso. Você tinha auxiliares, né? Que eram as hierarquias criadoras, os anjos, os arcanjos, ajudando a gente em tudo que nós podíamos. Quando nós recebemos a mente, quem tem que dominar esse veículo é o ser humano, somos nós. Nós não temos assistência externa nenhuma. E aí colou o corpo de desejos. Mas colou é o seguinte, olha que importante, colou em quem caiu. Tá. Quem respondeu à queda do homem, entre aspas, que está lá no conceito, né? Quem respondeu àquela queda do homem, o que é responder à queda do homem? É usar a força sexual criadora para criar um corpo à vontade? Não.
Não. É abusar da força sexual criadora, utilizando não somente para procriação, mas para satisfação dos seus desejos, do seu prazer. Certo? Isso é cair. Os irmãos maiores não caíram. Não só, né? Tem vários outros que não caíram, certo? Então, quem caiu, a mente está contaminada pelo corpo de desejos. Quem não caiu, a mente não está contaminada pelo corpo de desejos. Entenderam? Sim. Tá? Então não é todo mundo, não. Caiu, você fala caiu, mas muitos estão caindo agora, né? Tem muitos que nem sabem o que é cair, nem faz ideia, entendeu? Sabe que a astúcia é onde eu trabalhava com pessoas que não sabiam a diferença entre astúcia e inteligência. E pior, Luiz, tem gente que sabe o que é cair e continua caindo, que é pior ainda. Aí gosta, acha que é aproveitar a vida, que eles falam. Exatamente. O Carlos, no meio que eu trabalhava, o camarada chegava, assim, acabou de se formar, ele chegava lá e falava assim, não, eu fui treinado para projetar grandes aviões. O gerente olhava para a cara do cara e falava, tá bom, então você vai trabalhar com ar-condicionado. O cara ficava louco, cara. Ele entrava em parafuso, assim, sabe? Ele ficava indignado. A palavra é essa daí. Isso tem bastante. Mas essa é a confusão entre conhecimento e você ter realmente a habilidade. Porque assim, eu peguei um monte de estagiário que dizia assim, eu quero mudar de área porque nessa área eu já aprendi tudo. É a geração Google, né? Pega toda a informação. Agora, o fato de eu conhecer, saber a teoria, não significa que eu vou saber, né? Ô Carlos, expandindo esse conhecimento, essa informação do seu Max Wein, ele no próximo capítulo ele fala assim, não predomine o juízo antecipado nem o da preferência, mas para que mantenha a mente em estado de calma e de digna expectativa. Exatamente. Esse movimento é o que nós temos que fazer, né? Então, exatamente, que é o que a Regiane falou na exposição dela. Se você pegar a sua mente e ocupá-la com exercícios esotéricos, você sai dessa armadilha da astúcia, porque os exercícios esotéricos que a Regiane mencionou, são eles que nos dão essa capacidade de a gente aquietar a mente e não deixar o corpo, o nosso próprio desejo tomar conta. Quando você aquieta a mente, você vai para a lógica racional, a lógica do processo. Então, você vai através de fatos, você vai através de falar assim, não, peraí, primeira coisa que eu sei é que eu não sei nada. Então, eu vou ouvir e tirar daquilo aquilo que eu acho que é lógico e racional. O que eu achar que não é lógico e racional, eu não vou me contaminar, por mais que essa pessoa que esteja falando seja o prêmio Nobel, ou o expert, ou especialista. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu fujo de especialista. Quando a pessoa fala assim, eu sou especialista na escola pitagórica, eu fujo desse cara. Eu sou especialista em Platão, eu fujo desse cara. Porque não existe especialista nisso. Existe a pessoa que conhece e tal. Agora, ela pratica isso? Não, a grande maioria não pratica. A grande maioria ela fala, porque tem uma memória retentiva muito boa. Aquela memória, sabe aquelas pessoas que tem memória retentiva, que tá falando com você e tá vendo a página, né? Essa pessoa não vale nada como mensageiro, como instrutor, como professor, etc e tal, porque ele está repetindo, ele está apenas dizendo para mim, olha, você não precisa pegar o livro, porque a página tal do livro eu sei. Então tá bom, então você fala, mas daí para dizer que ele está passando conhecimento, não está passando, entendeu? Porque a pessoa tem que vivenciar aquilo que ela está falando. Vivenciar. E isso vale, gente, para nós, estudantes da Rosa Cruz. Seja qual for o estudante da Rosa Cruz, seja o probacionista mais velho, aquele que, putz, você fala, olha para aquele cara e fala, nossa, isso aí e tal. Olha a vida da pessoa. Se a pessoa não vive conforme ela fala, ou seja, conforme os preceitos Rosa Cruzes, não vai atrás, não serve, não adianta. Por quê? Porque ele não vive aquilo que ele prega, ele não vive aquilo que ele faz. Né? Então não serve, simplesmente não serve, não deve ser a pessoa que você vai ter ali como parâmetro.
Ah, mas então não tem ninguém. Então não tem ninguém. Qual o problema? Estou sozinho. Não está sozinho, está com Deus. Né? Mas não caia nessa, sabe? Porque isso é a mente nossa buscando o corpo de desejos para seguir um líder. Isso aí é na época Atlante, acabou. Acabou com os semitas originais, gente. Os semitas originais, nós, enquanto seres que construímos corpos de semitas originais lá atrás, nós mesmos acabamos com isso. Esse negócio da idolatria, de ir atrás do rei, da rainha, do especialista, de comprar livros porque o cara é influenciador, ou porque o cara, nossa, esse cara escreve música e tal, isso é da época Atlante, quando nós ganhamos a mente quando foi ganha, a gente fazia isso com ela, e a gente era enaltecido justamente por ser essa liderança e tal, mas na época Atlante, gente, nós estamos na época Ária, o Cristo desmanchou isso, o Cristo desmanchou isso. A hora que ele falou assim, ó, agora vocês não são mais mestres nem escravos, vocês são amigos, todos do mesmo nível, um ajudando o outro. O que ele está fazendo isso? O que a Regiane colocou, está mostrando como que a gente faz, espiritualiza a mente, ou cristianiza a mente, entendeu? Desacoplando totalmente ela do corpo de desejos. É isso que o Cristo ensina. E que a Rosa Cruz ensina através dos exercícios, através dos rituais, né? Convenhamos, para muita gente é um saco fazer os rituais. Tanto é que muitas pessoas fazem o ritual quando estivesse lendo o jornal, né? Faz bem rápido, né? E aí fica cronometrando quanto mais rápido ele conseguiu fazer. Por quê? Porque é o corpo de desejos mandando, o corpo de desejos está mandando. Né? Está mandando. Entendeu? Então, não pode, nós não podemos deixar, a gente tem que lutar contra a gente mesmo. Tem como descolar, tem como não deixar. Agora, depende de cada um de nós. Um de nós não consegue fazer isso no outro, entendeu? A única coisa que você consegue fazer no outro é conversar, é tirar dúvidas, é ver a dificuldade, um tem dificuldade de um lado, outro tem dificuldade do outro, é isso. Agora, pegar o negócio para resolver essa parte da mente, né, descolar do corpo de desejos, é cada um de nós, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas que nós tivemos, cada um de nós, do 0 ao 7, do 7 aos 14, 14 aos 21, né? Acho que todo mundo aqui é dos 14, acho que todo mundo aqui tem do 21 aos 28, tem alguém? Eu. Tá bom. Mas lógico que eu tenho, já passei, mas então, vamos assim, ó, do 0 ao 7, do 7 aos 14, 14 aos 21, dos 21 aos 28, dos 28 aos 35, dos 35 aos... 42. E vai embora. Vai em frente. Vai em frente. 42, vai em frente. 49. Então, mas é natural. Agora, tem como consertar, né, gente? Essa reunião de estudo agora do Nascimento da Mente mostra que tem como consertar, né? Uhum. Né? Essa lição de hoje foi... Pegou na música, certinho. Tem gente aguardando para entrar de novo, gente. Talvez tenha alguém que tenha caído. Quem é? Não sei. Acho que é a Luciane. Ele disse que tem gente aguardando. Gente aguardando. Não tem? Se não tem, não. podemos encerrar. Ah, a Alciane estava... Daí a Ciane está oscilando hoje, ela falou. É, porque tá aparecendo aqui aguardando no hall. Então, já foi aguardado, então. Então, muito bem. Pessoal, com isso, né, a gente termina, então, o nosso estudo de hoje, onde a gente discutiu o nascimento da mente e a maioridade, conforme o conceito Rosa Cruz do Cosmo, escrito por Max Sendel. Muito obrigado a todos por compartilhar conosco essas horas de dedicação à fraternidade e aos estudos dos ensinamentos Rosa Cruz. Eu convido agora, com isso nós encerramos o dia de hoje, nós vamos agora terminar escutando e internalizando em nós a oração Rosa Cruz. Sou eu, né, Rê?
Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores e conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Assim seja. Assim seja. Que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. E assim encerramos